Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao canal BGG2, canal de board game feito para board gamers. Eu sou o Paladino Monge, o seu anfitrião, e hoje eu estou trazendo para vocês aí a continuação do nosso top de jogos por peso. E hoje eu vou trazer o vídeo de top médios. Antes de continuar, preciso que você ouça com carinho aqui esse primeiro detalhe desses vídeos, se você não assistiu os demais, tá? O ranking por peso, né, a questão de peso, ela é muito subjetiva. Um jogo leve para mim pode ser pesado para você ou vice-versa. Eu tive que criar algo para que eu pudesse tirar essa subjetividade. Então eu utilizei o ranking de peso lá da BGG, tá bom? Então, como é que funciona lá? O pessoal dá suas notas, os seus pesos, eles pegam isso, faz uma soma e o jogo tem uma nota. E a partir dessa nota, ele ranqueia aí no peso. No caso, os pesos médios são todos os jogos que lá na BGG, eles estão pontuados de 2.1 a 3. E também cabe lembrar, né, gente? Esse top está sendo feito agora no final de 2020. Pode ser que, se você estiver enxergando aí no futuro, pode ser que esse jogo aqui tenha aumentado ou diminuído de peso. Não é fácil mudar essa questão de peso lá na BGG, a não ser jogos muito recentes. Jogos que já têm um tempo, geralmente eles permanecem nessa métrica. Às vezes sai de 2.8 para 2.7, para 2.9, mas não costuma sair. Mas fica aqui, tá, esse aviso. E também, né, gente, é uma opinião minha, pessoal, você pode discordar e sem problema nenhum, coloca aí nos comentários qual é o seu top pesos médios. E eu vou falar que muita gente aqui vai surpreender com jogos que acha que é leve e tá aqui no médio, ou acha que é pesado e tá aqui no médio, hein? Lembrando que é pelo ranking da BGG. Vamos ter um desafio. Infelizmente o vídeo de pesos leves médios não bateu a meta, então não vai ter segunda parte. Mas se esse aqui tiver 1000 visualizações até o lançamento do próximo vídeo, que é os médios pesados, vai ter a segunda parte. E, gente, eu vou pedir muito, por favor, por favorzinho, faz com que esse vídeo consiga chegar e bater essa meta, porque foi muito difícil conseguir fazer aí só um top 10. E o outro também, tá? Médios pesados também foi muito complicado. Queria muito mostrar para vocês aí a minha segunda parte, completando um top 20 de jogos médios, que são jogos que têm uma substância maior, geralmente mecânicas, um peso estratégico, até porque eu estou tirando o top aqui, um pouco maior mesmo de outros jogos. Cara, eu queria muito passar para vocês. Se vocês gostam desse estilo de jogo, já deixa o compartilhamento aí, dá o like, cara, pra gente conseguir bater a meta de 1000 visualizações até o lançamento do outro vídeo, tá bom? Chega de longas, já fiz uma introdução muito grande, obrigado por ter ficado até aqui, então já deixa o seu like bonitinho. Vamos lá pro meu top 10, começando pelo 10º lugar. Meu 10º lugar eu já vou começar roubando. Brincadeiras à parte, gente, é que eu vou falar aqui do Snowdonia, mas eu preciso também falar do Alubari, né? Porque o Alubari nada mais é que é uma reimplementação do Snowdonia com outro tema e também algumas alterações. Mas se você jogou o Snowdonia, ao jogar o Alubari, você vai sentir muitas semelhanças. Ambos os jogos são jogos de alocação de trabalhador com o cumprimento de contratos, em que eles têm temas diferentes, mas falando propriamente do Snowdonia, você está construindo ali a ferrovia de Snowdonia, aí você vai construindo as paradas, tem que cumprir os contratos. E o legal desses jogos é porque tem sempre vai ter, na verdade, né? Como se fosse uma terceira empresa, porque nós somos empresas aí tentando construir isso. Essa empresa, ela é controlada pelo jogo, que vai tendo eventos, que aí essa empresa vai também escavando, vai construindo partes da ferrovia e que auxilia muito a dar o trigger de final de jogo. No caso do Alubari, a gente está fazendo ali também a rota do chá. No Snowdonia, essa rota aí na montanha, né? Chama Snowdonia lá, não lembro direito o nome, tá certinho, dessa ferrovia. Ele é um jogo muito gostoso, uma alocação de trabalhador bem ferrenha, porque só tem 2 trabalhadores, são muitas ações, uma melhor que a outra. Essas ações te tragam alguns insumos para que você possa completar os contratos, e esses contratos, quando completam, faz uma pontuação cabulosa. Então, inclusive, no meu top contratos, você vai ver o Snowdonia lá, tá? Se eu não me engano, tá lá também. Porque é um jogo muito gostoso de jogar e tem essa questão, esse planejamento estratégico muito grande por ter poucos trabalhadores para você conseguir fazer as suas ações. Você consegue um terceiro trabalhador ali quando contrata um trem, mas ainda assim tem que pagar um custo ali, geralmente é carvão. Se não conhece, conheço, não é um jogo muito conhecido, o Snowdonia. O Alubari já foi informado que seria lançado no Brasil,
fiquem de olho, porque é um jogo muito gostoso de jogar, fica em 10º lugar dos tops médios. Gente, como eu falei aqui, como foi difícil até colocar em ordem aqui esse meu top médio, tá? Porque quando eu olho assim, eu falo, não, esse aqui vai subir, não, esse aqui vai descer. É muito difícil, tá? Por que eu tô falando isso? Porque vai ter um jogo que pra muita gente vai ser o seu top 1, inclusive desses top médios. Mas pra mim aqui fica no 9º lugar, que é o Lords of Waterdeep. Um jogo aí que se passa no mundo de D&D, de alocação de trabalhador. Um jogo com muita interação. Se você gosta de euros com interação, Lords of Waterdeep é o jogo ideal, porque você tem cartas de intriga que atrapalham o outro jogador. Esse jogo também tá no top meu lá de cumprimento de contratos, porque você acaba pontuando muito fazendo esses contratos ali para conseguir pegar recursos, pontuar. Então ele é um jogo para mim muito completo, com uma complexidade bacana e que, olha só, talvez seja uma surpresa, né? Muita gente achando aí que o Lords of Waterdeep estaria num peso maior, né? Porque tem questão de intriga, contratos, você tem recursos para gerenciar, mas ele está aqui no meu top médio. Teve editora que trouxe aqui para você comprar, acho que foi a Galápagos, nem lembro agora, mas que não está em português, está em inglês, né? Acho que aquela Galápagos On Demand, se eu não me engano. E é uma pena, porque todas as cartas, além de ter um flavorzinho, que é uma delícia, você precisa ler também, né? Para saber o que vai fazer, principalmente as cartas de intriga. Mas se você não tem problema nenhum de inglês, vale a pena conhecer. Se você já tem, infelizmente, pode impactar um pouco aí a diversão, porque as cartas de intriga você não pode falar, né? Porque é aquela carta de batalhar, atrapalhar o outro jogador, o seu amiguinho do lado, até da frente, não importa. Mas Lords of Waterdeep aqui fica no meu 9º lugar, um jogo muito gostoso de alocação de trabalhador, com bastante interação. Se não conhece, conheçam, que pra mim é o melhor jogo da linha D&D, tá bom? Vamos lá! Em 8º lugar, um jogo aí que entrou agora em 2020 que eu conheci, Everdell. Everdell é um jogo de criação de engine, ou seja, você vai montar o seu motorzinho ali com alocação de trabalhador, com componentes belíssimos, lindos, maravilhosos. Cada jogador ali vai ser uma raça, né? Pode ser esquilinho, rato, e vai montar a sua cidade, vai mostrar que é a melhor cidade ali desse mundo aí, tá bom? E aí vai ser um tamanho de no máximo 15, essas cartas elas se comunicam, você joga durante uma estação inteira de inverno a inverno, e é um jogo bem diferente porque você não tem rodadas. Os jogadores vão jogando essas estações e os jogadores podem estar em estações diferentes. Cada estação faz algo, por exemplo, quando você passa do inverno para a primavera, você faz uma colheita, mas quando você vai para o verão, você pega mais trabalhadores e 2 cartas, mas você não faz nenhuma colheita. E no outono você faz mais outra colheita. E essas estações, os jogadores podem estar em momentos distintos, fazendo com que você tenha mais trabalhadores ou menos trabalhadores. O legal aqui, o peso dele, está nessa questão de saber o momento certo de passar para outra estação. Às vezes vale a pena você passar logo, às vezes vale a pena segurar. E também montar o seu engine building, as cartas que você vai montar ali, porque elas se combam, né? Tem cartas que permitem que você coloque outras cartas de graça, tem cartas que quando você joga uma carta você ganha uma bonificação, então tudo isso ali traz um peso um pouco maior e deixa o jogo muito gostoso de jogar. Ele é um jogo também que tem uma característica marcante, que são os eventos especiais, que é uma sorte do cão, quando você joga assim as expansões, porque às vezes não saem as cartas que são necessárias para você completar esses eventos. Também não dão muito ponto, mas pode ser aquele pontinho que faz que você ganhe o jogo. Então, tem uma sorte muito grande envolvida, porque você vai tirando cartas ali, e você tem que mitigar, às vezes descartando as cartas que você não quer, pegando novas cartas, e também, é claro, observando muito bem que as cartas trabalham em conjunto. Vale muito a pena conhecer o Everdell, gosto demais, me surpreende muito, e com as expansões, eu tenho uma aqui, que é a Peerbrook, deixa o jogo mais gostoso e mais estratégico. Fica aqui no meu 8º lugar. Em 7º lugar, um jogo que eu gosto, joguei bastante, já batalhei com algumas pessoas aí, que é o Arcadia Quest. Arcadia Quest é um jogo competitivo, que você joga uma campanha, onde os jogadores fazem parte de uma guilda com 3 heróis, e que está tentando matar ali o vampirão do mal, que quer trazer a noite eterna ao mundo de Arcadia Quest. A questão é que, poxa, o mundo vai acabar, e vocês vão se ajudar? Não. Cada guilda ali vai lutar para se mostrar
que é a mais poderosa e que você salvou o Arcadia Quest. Então você vai entrar no mundo de Arcadia Quest enfrentando os monstros e também lutando contra os outros jogadores. É aquele jogo típico que você não pode deixar a bola quicando, senão outro jogador vem e chuta e faz o gol. Você vai lá, batalha contra o monstro, deixa ele fraco, a pessoa vai lá e creu. Bem louco! E é ele que vai ganhar aquela possibilidade, a bonificação ou mesmo a missão que foi dada. É muito divertido, altas risadas e treta pra dar e vender. Se você gosta de jogo tretoso, de batalhas com uma campanha que os personagens vão ficando mais poderosos através de itens, Arcadia Quest é uma pedida maravilhosa, além de ser lindo, lindo, lindo. E o legal é que aqui no Brasil saiu Arcadia Quest Inferno e o Starcadia. Uma hora depois. E o Starcadia Quest. E ainda algumas expansões, fazendo com que o jogo ainda ganhe muito mais vidas. O bacana é que o Arcadia Quest Inferno, você pode montar ali os dois, se você tiver o livreto do KS, às vezes você consegue aí, o que fica bacana, né? E as expansões também trazem mais missões. Vale muito a pena conhecer se você não conhece, gosto demais, fica aqui em 7º lugar. Em 6º lugar, um joguinho que eu adoro, que é o Broom Service, um jogo ganhador do Knespiel des Jahres, né? Do nosso querido Pfister, Alexander Pfister, o designer aí de Mombasa, de Maracaibo. É um joguinho muito bacana, onde os jogadores são bruxinhas que vão entregar ali poções em vários locais do mapa. Por que eu gosto tanto desse jogo? Por causa da sua principal mecânica ali, das cartas que você escolhe e que você vai jogando. Só que tem uma interação muito grande com todos os jogadores, porque as cartas elas podem ter ações corajosas ou ações covardes. Quando você faz uma ação covarde, você sempre vai fazer a ação, independente se o outro jogador tem aquela carta ou não. Só que ela não tem o mesmo poder que uma ação corajosa. Quando você faz uma ação corajosa, aí você espera para ver se mais uma outra pessoa tem aquele tipo de carta, porque quando você joga uma carta, é obrigatório que os jogadores joguem aquela carta daquela ação, daquela cor, caso ele tenha. Se você fez ação covarde, você faz ação. Se fez ação corajosa, apenas o último que jogar a carta que fizer e que não tem nenhum outro com ação corajosa vai fazer essa ação. E aí ela tem uma leitura de mesa sensacional. O charme do jogo é isso, é você observar o que os jogadores querem fazer e às vezes você surpreender todos ali para atrapalhar o jogador ou mesmo ir para um outro lado que ninguém esperava. Por isso eu adoro o Broom Service. E aqui é um outro jogo que eu acho que muita gente pode estar achando meio estranho ele estar aqui. Porque as regras dele, apesar de tudo, não são complicadas e quando você está jogando ali, depois de uma primeira rodada, uma segunda rodada, você acaba pegando o jeito, né? As regras são simples, mas essa questão da leitura da mesa, os momentos certos de você fazer uma ação covarde, ação corajosa, e você saber lidar com os eventos e estar nos locais certos para pontuar, deixa o jogo com um peso estratégico muito grande. Por isso ele está aqui no meu 6º lugar. Novamente, gente, foi muito difícil fazer esse top 9. Todos esses que eu falei até agora são maravilhosos. Poderiam estar até acima. Foram pequenos detalhezinhos que fizeram com que eles estivessem ali da 6ª posição para baixo. E esses agora, com exceção do 1º lugar, por incrível que pareça, esse ia ser o meu top 1 mesmo. Até o 2º também foram mais detalhes ainda, muito irrisório. Mas eu tenho que colocar aqui para vocês. Eu queria que fosse tudo top 1, top 2, mas não dá. Por isso eu peço para você novamente, compartilha, gente. Eu quero mostrar para vocês os outros top 10 que eu tenho fazendo top 20, porque vai ter muito jogo que vocês estão querendo que apareça aqui, que não apareceram, e que também não entraram aqui, porque tinha que ser um top 10, e aí você tem que fazer uma hierarquia, e não teve como fugir. Dito isso, mais uma vez, vamos lá para o meu 5º lugar, que é o The Castles of Burgundy. Olha só, hein? Tem gente que acha esse jogo pesado, ele tá no médio lá na BGG. Me surpreendeu também. Eu pensava que ele pelo menos estaria no peso médio pesado. Porque o The Castles of Burgundy não é um jogo que você olha e já sabe tudo que você vai fazer. Tem a questão dos tiles, você saber o que cada um faz. As estratégias que você vai montar. Se você vai vender todos os itens, vai tentar correr para montar toda uma área para ter aquela pontuação. Se vale a pena pegar as tecnologias, quais tecnologias, você vai utilizar também os animais para fazer uma pontuação. Se vale a pena correr na trilha logo de iniciativa para ser os primeiros ali nas outras rodadas, mas tendo o risco de depois ser o último. Então é muita coisa
para ele estar no peso médio, mas ele está aqui. Ele tem um peso estratégico muito gostoso e ele tem essa dinâmica que eu acabei de falar aqui, que é uma alocação de tiles, em que você vai jogando os dados, através desses dados aí você vai poder pegar pelos números e escolher algumas ações, pegar no tile, colocar na sua cidade, colocar lá no mapinha, fazer a sua bonificação. Você pode mitigar essa sorte com trabalhadores, também com tecnologias, e assim o jogo se desenvolve. Ele é um jogo maravilhoso, um dos melhores Felds que eu tenho. Amo demais jogar. Só coloco um detalhe aqui. O The Castle of Burgundy ele é um jogo excelente para 2 jogadores e muito bom para 3 jogadores. Com 4 jogadores ele já fica um pouco ruim, com um AP muito grande. Mas mesmo assim fica aqui no meu 5º lugar. Meu 4º lugar vai para o jogo Glamour. E eu não vou colocar o Glamour 2 porque eu nunca joguei. Tô falando do Glamour 1 mesmo, tá bom? Ele é um jogo de locação de tiles, você vai montando a vila ali, e a partir dessas vilas você vai podendo pegar recursos, uísque, e vai pontuando ali. Dinheiro vai pontuar, dependendo do tamanho da sua vila, você vai ter uma bonificação, ou pior, né? Você vai ter uma penalização, né? Porque a gente vê quem tem a menor vila, e aí, acima disso, você vai ganhando uma pontuação negativa, e tudo isso ali focando para montar a melhor estrutura da sua vila, fazendo esses combinhos entre esses tiles, para vender mercadorias no mercado, uísque, tudo isso para conseguir uma pontuação. Glamour é uma delícia de jogar, se você gosta de jogos de alocação de tiles, para mim é um dos melhores, se não for o melhor, muito gostoso de jogar. As regras são muito simples, mas a forma que você vai colocar os tiles na sua vila faz com que o jogo tenha uma estratégia muito grande. Sem contar essa questão do tamanho da vila, né? Porque se você fizer muito grande, você vai ter vários tiles, vários recursos, cara, você pode perder o jogo. Às vezes o cara conseguiu fazer com 11 e você tem 14. Você vai perder ali, acho que é 2 a 3 pontos, se eu não me engano, por tile a mais. E às vezes você tá lá com 60 pontos, quando você tira, ficou com 40, e o cara que fez a vila menor tem 41. Ele ganhou de você. Então esse é um detalhe muito legal que o Glamour tem. Você precisa maximizar tudo que tem ali, os tiles que vão aparecendo na sua vila, pensando em ter cartas especiais que pontua, uísques que pontua a cada estação, são 3 fases, e também o tamanho da própria vila para conseguir ali fazer uma pontuação bacana. Vale muito a pena. Quem sabe um dia não vem o Glamour 2 aqui para o Brasil, que seria muito legal. O Glamour você não encontra só em usado, mas também vale muito a pena. Eu amo de paixão, por isso ele ficou aqui no meu 4º lugar. Agora vamos para a minha medalha de prata, que é um jogo maravilhoso. Amo. Queria muito ter na minha coleção, mas é muito difícil de encontrar. Preciso jogar com os meus amigos, mas eu mato à vontade na Board Game Arena e no Yucatán. Eu estou falando do St. Petersburg. Cara, St. Petersburg é um jogo sensacional, cara. Eu só falo isso. E olha, é um jogo que me surpreendeu muito também, porque eu não esperava que ele estivesse aqui no médio. Para mim, ele é um leve médio, né? Ele não teria esse peso tão grande para estar aqui nesse ranking. Olha só, eu mesmo aqui já falando para vocês, pensei que eu ia deixar no outro top, mas veio parar aqui já na minha medalha de bronze, só para você ver como o jogo é bom. Ele é um jogo ali que nós vamos ter várias fases. São 4 fases, na verdade, em que cada fase dessa ali vai ter um tipo de carta, e que os jogadores vão comprando essas cartas, montando ali no seu tabuleau, e a partir desse tabuleau que você cria, você vai tendo dinheiro, que seria a sua fase de colheita das cartas verdes, vai poder pontuar e ter dinheiro com as cartas azuis, depois vai montar um Secret Collection que o jogo tem com as pessoas influentes, inclusive tem tipo alguns designs como Stefan Feld, você conseguir nessas promos que tem nas Spiels da vida, que você coloca ali, que te dá dinheiro, que te dá ponto, e também uma pontuação muito forte no final do jogo com o Set Collection. E no final uma fase de melhoria, que você compra cartas que podem melhorar as cartas que você já tem. Tudo isso tem um custo, e como vocês perceberam aí, a principal característica é a falta de dinheiro, porque você passa 4 fases, sendo que somente na primeira fase, que é do mercado, você compra umas cartinhas verdes, que quando acaba ela você vai ter um insumo, né? Você vai receber esse dinheiro. Depois você vai passar 3 grandes fases, em que as cartas são um pouco mais caras, em que vai te dar pontos de vitória, e que depois você não vai ter dinheiro, apenas algumas cartas vão te dar dinheiro. Quando você vai para a terceira fase, que tem sim aí algumas
As personalidades, elas também podem te dar dinheiro, mas elas são também bastante caras. Então você vê que essa estratégia de ficar montando aí como pegar as cartas, o momento certo de pegar as cartas e ter dinheiro para comprar essas cartas para pontuar é muito importante, sem esquecer o Set Collection. O que eu digo para você é que ele é um jogo delicioso de jogar. Jogue. Vá lá no Board Game Arena, vá no Yucatá, jogue que você vai viciar. Não é à toa que ele está aqui no meu terceiro lugar, recebendo a medalha de bronze de jogos médios. Meu segundo lugar vai para o Clank in Space, um deck building sensacional. Cara, que jogo gostoso é o Clank in Space, cara. E ainda tenho as 2 expansões, já joguei com uma expansão, Apocalipse, e deixou o jogo melhor ainda. Cara, o Clank in Space é uma reimplementação do Clank, né, o Clank normal, e que muita gente diz que os criadores pegaram todas aquelas pedidos, né, e melhorias que o pessoal colocou na comunidade, e em vez de fazer uma nova expansão ou fazer alguns melhoramentos no Clank, fez o Clank in Space. Ele tem algumas diferenças entre o Clank e o Clank in Space, principalmente na questão de você precisar ali fazer um hackeamento para conseguir roubar o artefato, isso já na caixa base, né? E faz com que o jogo tenha uma estratégia um pouco mais forte e faz também com que o nosso querido Lord Herádicos, que é o monstrão da vez, consiga batalhar mais forte contra os heróis. Ele é um deck building, onde você vai montando a sua mão ali e que você usa um tabuleiro para você andar. Nesse tabuleiro vai ter várias bonificações e também vai ter alguns pontos que você tem que perceber e ter um planejamento para passar para determinado local. Tem locais que são fechados, você precisa de chave para passar, tem teleporte, tem também soldadinhos ali que podem pegar e te matar, e é aquele jogo em que os jogadores estão com a mesma missão, mas jogam uns contra os outros, e geralmente na metade pro final o pessoal quer ferrar a sua vida, porque se você morre sem pegar um artefato, ou morre sem estar lá na parte de carga, você perdeu o jogo, é 0 pontos. E aí se uma pessoa vai para lá, consegue, mesmo que não fuja, mas está na parte de carga, vai pontuar e ganha quem tiver mais pontos. Clank in Space é um jogo sensacional, queria muito que também fosse lançado no Brasil, que eu acho que dá para você ter os 2 jogos na coleção, e logo mais eu vou fazer um comparativo entre o Clank e o Clank in Space. Mas aqui, de tops médios, ele fica com a medalha de prata em segundo lugar. E meu top 1, como eu falei aqui, quando eu olhei o ranking, eu já falei, esse vai ser o meu top 1, não tive nenhuma dúvida de todo o resto das listas, inclusive até a 20ª posição, eu tô falando do Rajas of the Ganges. É uma das minhas maiores decepções e arrependimentos ter vendido o meu e agora eu não encontro mais, porque eu tive a burrice de, o pessoal tá jogando, eu tenho o meu aqui, mas o pessoal tá jogando de outra pessoa, a cópia. Agora eu não consigo jogar com o pessoal, eu não consigo apresentar pra minha família. Pelo menos eu consigo jogar lá no Yucatá e jogo muito. Eu amo demais o Rajas of the Ganges. Ele é um jogo ali de alocação de trabalhador / dados, porque você aloca o trabalhador, mas você tem o seu recurso dado que você coloca ali, né? Às vezes você tem que alocar o trabalhador e ainda pagar um determinado tipo de dado. Mas tem algumas ações que você pode pôr apenas o dado. Então, os dois entram em conjunto ali. E é uma grande corrida em que os jogadores vão lutar ali por fama e fortuna. E quem conseguir fazer com que os 2 marcadores se cruzem, né, vai ganhar. Cara, eu não tenho o que falar. Eu amo Rajas of the Ganges, é um jogo delicioso de jogar, que cada vez que eu jogo eu me surpreendo com várias estratégias para você fazer. E ainda tem variantes no próprio jogo que deixa o jogo mais estratégico e que muda bastante a forma que você joga e que você pensa. Não à toa, estou colocando ele aqui como meu primeiro lugar nos jogos de top médio. Gente, esse aí foi o meu top 10 jogos médios. Compartilha, gente. Vamos lá conseguir 1000 visualizações para trazer a parte 2 que vocês vão amar. Tem muito jogo legal lá de tops médios e que, cara, são jogos que muita gente curte por ser mais pesadinho, por precisar pensar um pouco mais na hora de jogar. E olha só, você ter 20 jogos aí queridos para uma pessoa, no caso a minha pessoa aqui, e que pode te auxiliar, quem sabe, a conhecer novos jogos e a se deliciar com o maravilhoso mundo do board game. Então, deixa o seu compartilhamento aí, o seu like, e deixa também nos comentários o seu top 10 de jogos médios. Muito obrigado por ter ficado até aqui, até a próxima, beijo Paladino, fui!